Só para que a Ana conheça mais um pouco, somos judeus e não judeus, Jesus era que judeu. sim, crentes na Torá do Eterno, na lei do Eterno, na Bíblia, e cremos que Yeshua, Jesus, Jesus, ou como for, é o Messias de Israel, o Filho do Eterno Deus, né? E nós vamos compartilhar aqui hoje da porção da lei, da Torá, que está no livro de Êxodo, né? Cada sábado, cada Shabat, nós lemos uma porção da Bíblia, principalmente do livro chamado Torá, Lei, né? Pentateuco. E nós vamos lendo cada semana uma parte que é selecionada e vamos aí compartilhando e compreendendo um pouco mais daquilo que o Eterno tem para nós, entendeu? Lógico, também fazendo as pontes aqui com a Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento, e os profetas e os escritos também. Então, só para que você entenda melhor, usamos muito a linguagem hebraica, mas traduzimos sempre para que haja entendimento pleno das coisas, entendeu? Muito bem, então a porção da Torá dessa semana, que passou agora, né, do Shabat, que passou do sábado, foi Beshalach. Ok? Beshalach. Está registrado Sefer Shemot, né, livro de Êxodo, capítulo 13, do verso 17 ao capítulo 17, verso 16. Então, do 13, verso 17 até o capítulo 17, verso 16, está todo o conteúdo da nossa parashá, da porção desta semana que passou, ok? E a Haftará, que é a porção dos profetas, está em Juízes 5, de 1 a 31, né? Sefer Shoftim. Bom, há algumas coisas muito importantes, né, que nós vamos mencionar, porque há muitas coisas dentro da Parashá que de fato são muito especiais, muito importantes, mas é complicado nós abordarmos tudo, né? Até porque levaremos aí o dia inteiro estudando ponto a ponto daquilo que existe, né, dentro do conteúdo da Parashá. Mas eu queria primeiro fazer um kitsur, né, um resumo dos assuntos que vamos ver aqui nessa Parashá. Então eu vou mencionando aqui somente os pontos e nós depois vamos discorrendo aqui. Primeiro, Beshalach em hebraico, que é o nome que é dado à Parashá, que é o termo enviar, né, que está logo no versículo 17. Depois, eles não foram pelo caminho dos filisteus, o povo subiu com armamento, Moshe levou consigo os ossos de Yosef, isso é muito importante. Eles partiram de Sucote e acamparam em Elim, verso 20, em Etam, desculpe. Adonai ia à frente em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, nós vamos ver isso, uma coluna permanente. Depois, acampamento em Pi-Ahirot, entre Migdol e o mar, vamos comentar. O faraó e seus servos endurecidos, mais uma vez. O povo de Israel clamou com grande medo. O povo clamou a Adonai e logo após murmura contra Moisés. Vamos ver esses dois polos, né? Porque em um momento o povo clama e acabou de clamar, vem a murmuração. Nós vamos entender isso. Os egípcios que vocês veem hoje, a frase do Eterno, nunca mais vereis. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Serei glorificado no faraó. O anjo, a coluna, a claridade e a escuridão entre o povo de Israel e os egípcios. O mar se abre, o Eterno observa os egípcios de dentro da coluna. O povo passou a pés secos e os egípcios morreram. A canção Shirá de Moshe e do povo a Adonai. Vamos falar das canções que houveram em toda a história de Israel. E a última, né? Qual vai ser? Como será? Miriam e as mulheres cantaram e dançaram. Muito importante esta nota, né? Esta observação da Torá.
A chegada em Elim, as 12 fontes, as 70 palmeiras, naquele ambiente, isso é muito, muito significativo. A murmuração do povo contra Moshe e Aarão, contra Moisés e Arão. Adonai disse que mandaria pão do céu. Adonai mandou carne e pão. Deve-se guardar o Shabat, o sábado. O povo desobedece. O manar diante de Adonai. Do deserto de Sin a Refidim não havia água. O povo murmurou outra vez. As águas de Massá e Meribá. A guerra contra Amaleque. E aí, no meio dessa guerra, você vai ter o reflexo de 3 coisas acontecendo. Aharon, Ur e Moshe e a pedra, né? O altar chamado Adonai Nissi e uma mão no trono de Iá contra Amaleque. Então, foi bastante pontos, né? Essa paraxá bem completa, assim, bem cheia de pontos para nós analisarmos. Lógico, de forma mais sintetizada, senão, como eu falei, nós não... Uma hora, 2 não daria para a gente poder estudar tudo isso. Mais científica. Bom, primeiro verso, só para a gente dar um cavode aqui a Torá, em hebraico diz assim: Vaihi beshalach pa'o et ha'am velo nacham Elohim derech eretz Filistim ki karov hu ki amar Elohim pen enachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayimah. Então, você que está aí com a tua Bíblia, o primeiro verso em português, Beshalach, que é o primeiro ponto que nós vamos analisar, que na Bíblia do Stern, aqui na Bíblia judaica, diz, depois de ter deixado, né? Ficou tão grande que você não sabe o que é Beshalach aqui. Ele podia ter sintetizado mais, né? Shalach vem do verbo lishloach, que é enviar, mandar. Então, melhor traduzido ao enviar, ou ao mandar o faraó, o povo partir, né? Ou seja, o faraó vai embora, está enviando o povo, não foi o pedido? O pedido de Adonai falou assim, Ishlach et ami, envia o meu povo, que é traduzido muito como, deixe meu povo ir, deixe meu povo partir, mas o verbo hebraico é Ishlach et ami, envia o meu povo ao deserto. Então agora está acontecendo o que o Eterno ordena, o faraó está enviando o povo, está mandando embora, Beshalach paó, ao enviar o faraó, o povo de Israel. Então assim, ao enviar, né, ele está, querendo ou não, obedecendo literalmente o que o Eterno ordenou. E aí nós vamos entender o seguinte, que é lógico, nós já sabemos disso, mas sempre vem nos lembrar que ninguém pode ir contra aquilo que Deus quer. Ninguém, não existe opositor para Deus. Não existe ninguém que faça frente. Assim, vai ter que ser assim. Se você não quiser fazer por bem, você irá fazer por mal. Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Mas ninguém mesmo. Nem no mundo espiritual e nem no mundo físico. Bom, e aqui nós já sabemos que o Eterno, ele quer propositadamente, é o objetivo do Eterno, a partir do momento que Faraó endureceu seu coração, ele mesmo, nas 5 primeiras pragas, nas 5 primeiras, das 5 últimas pragas, o Eterno agora, ele vai endurecer o coração do Faraó, para que o milagre seja maior e que o mundo da época conheça que o Eterno é o único Deus, portanto, o Deus dos deuses, aquele que executou o juízo aos deuses do Egito e sobre o Faraó, né? Então, Beshalach já quer mostrar que o Faraó teve que entrar na forma que o Eterno quis, né? O segundo ponto, que é o verso 17, nós podemos acompanhar aí, já, né? A gente já vai ganhando já um espaço de tempo, porque o verso 17, ainda esse primeiro que nós lemos aqui em hebraico, ele diz que Deus não os guiou pela estrada principal que atravessava a terra dos filisteus, dos Filistim. Por quê? Está logo a explicação. Por causa de sua proximidade. Deus pensou que, ao ver a guerra, o povo poderia mudar de ideia e voltar ao Egito.
Em vez disso, Deus guiou o povo por uma rota indireta, através do deserto junto ao mar de Suf. O povo... Ok, vamos parar por aqui. Então olha só, parece, a leitura às vezes dá a entender que Deus pensou, parece que Deus foi meio que pego de surpresa, né? Não vou levar por aqui não, porque senão o povo vai ver os filisteus, a amada vai voltar para o Egito, não vai querer morrer aqui. Eu estou fugindo do faraó para não morrer no Egito, eu vou morrer lá na mão dos filisteus, na entrada de Canaã. Parece que Deus está meio que, não vou levar por aqui não, vou levar por aqui. Não, na realidade, Deus ele está fazendo algo de propósito. Não é uma alternativa para Deus. Não, lógico que Deus conhece. Deus sabe que Deus sabia que o povo não iria enfrentar os filisteus. E olha que nós não lemos aqui a última parte do verso, que diz assim, o povo de Israel subiu com o armamento completo da terra do Egito. O povo estava fortemente armado. Então assim, podia fazer frente com os filisteus? Lógico que podia. Mas o Eterno conhece o coração e o ânimo de cada um. Nem aquilo que aparenta muitas das vezes né? E nem as condições materiais serão sinônimo de vitória. Primeiro que o Eterno feriu a terra do Egito com coisas sobrenaturais. Aliás, coisas naturais sendo enviadas e produzidas por coisas sobrenaturais. Então assim, você vê o Eterno atuando com forças que só provém dele. Não há atuação de Moisés, eu digo numa questão de revolução, né? De pegar em arma, vamos enfrentar o faraó e vamos fazer armadilha, vamos fazer isso. Não, não há isso. Há simplesmente Deus dizendo, fala ao faraó isso, se ele não obedecer vai acontecer isso. Aí ele não obedeceu, então levanta a mão, ordena que aconteça isso, ordena que aconteça aquilo, e assim vai acontecendo. Agora quando chega nesta hora em que o povo está saindo do Egito, o povo está fortemente armado. Você imagina isso? Saiu o povo de Israel, os hebreus, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mais 70 etnias no meio do povo hebreu. Estou falando de 70 povos. Você acha que esse povoaréu todo não vai fazer frente aos filisteus? Todo mundo faria. Porém, a vitória do povo de Israel não podia estar condicionada ao armamento, à preparação física. Porque que glória o Eterno teria, que honra Adonai teria, se o povo conseguisse vencer os filisteus numa guerra e já entrar em Canaã? Você não, por muito menos, o povo já murmurou. Imagina dizer, chegamos aqui em Canaã, nós matamos todo mundo, e que Adonai o que, rapaz? Nós saímos e ganhamos tudo aqui, fomos nós que fizemos, foi Deus não. Por muito menos o povo já murmurou. Imagine se o povo entra em Canaã desta forma, com mais 70 povos no meio, que não ia querer morrer também, ia querer enfrentar. O Eterno faz de propósito, para intensificar, é como se a gente pudesse dizer que o Eterno fechou com chave de ouro, não é? Os milagres. Ou seja, finalizou a história dos egípcios e dos escravos hebreus libertos com chave de ouro. Como? Traz eles até a margem do mar Yam Suf, chamado Mar Vermelho, mas é o mar de juncos. Para quê? Para deixar o povo descansando ali, como nós vamos ver aqui. O povo está armado, muito bem armado, mas ninguém vai usar arma nenhuma agora. Porque você vai perceber que, vamos fazer uma análise rápida, tá bom? Deus feriu o Egito com 10 pragas. Vamos falar das 5 últimas. Desceu granizo do céu e destruiu tudo o que sobrou que os gafanhotos deixaram. Desculpe. O granizo destruiu quase todas as plantações, matou muito gado e matou muita gente, destruindo imagens de ídolos e construções egípcias. Aí, a outra praga vem assim, olha, tudo que sobrou do granizo, o gafanhoto vai comer. Aí vem o gafanhoto e come o restante que sobrou tudo. Acabou, meu irmão. Tudo verdinho que tinha restado no Egito foi embora.
Depois, o Eterno começa a intensificar. Aí vem enfermidades, muita gente morre, úlceras e tal, até chegar à última, a morte dos primogênitos. Morte dos primogênitos, já morreu gente à beça com doença, já morreu gente à beça com insetos, já morreu gente à beça com granizo, com a invasão dos gafanhotos, muita gente morreu também, que eles voando, a nuvem corta, vai detonando tudo. E agora com a morte dos primogênitos, mas morre muita gente do exército, da casa real, da casa das pessoas simples, da população egípcia. Então vamos fazer uma análise do quadro da grande potência da época chamada Egito. Sem produto agrícola nenhum, muita mulher viúva, né? Muitos homens morreram, muitos homens viúvos, sem filhos, sem herdeiros, o faraó na miséria e sem herdeiro. Aí não tem mais como lutar, vai lutar com o quê? Ah, não tem mais mão de obra escrava, porque saiu os hebreus e saiu 70 povos que podiam render mais alguma coisa, reconstruir o Egito. Então você tem uma grande potência na miséria. Depois que o faraó já não tem mais força para nada, os servos egípcios já não aguentam mais, pressionaram o faraó e agora o faraó deixa embora. Aí o que diz o próprio texto? Que Deus chegou lá e depois que o povo de Israel estava longe, Deus endureceu o coração de faraó de novo, porque só um louco para poder insistir nisso. E o faraó insiste, reúne os homens que lhe restaram, faz exército de bigas, né? Ou seja, se organiza, treina e vamos atrás dos hebreus agora para exterminá-los e trazer os outros para casa, para poder manter, vamos reconstruir o nosso país. E aí Deus vai finalizar a história. O povo está na beira do mar, o povo tem aquele receio da crueldade dos egípcios, e é como nós vamos ver aqui. Vamos continuar, senão eu vou adiantar o assunto e aí a gente vai perdendo a coisa. E nós vamos ver que Deus faz uma coisa extraordinária para poder fechar, né? O verso 19 tem um detalhe importante, muito importante o verso 19. Moshe levou consigo os ossos de Yosef, pois Yosef, né, José, fez o povo de Israel jurar-lhe ao dizer, com certeza Deus, o eterno Deus, se lembrará de vocês, por isso levem meus ossos daqui. Então, lembra que nós comentamos em outras parashot, em outras porções de estudo, que nosso pai Jacó Avino, quando ele morreu no Egito, ele pediu que, olha, imediatamente, não me deixe aqui, não me sepulte aqui, leve-me para Hebron, onde está Abraão e Isaac, e a minha mãe, minha avó, não é? Me leve para lá, e as minhas mulheres, Leia, não me sepulte aqui, minha sepultura está lá. Então José foi, pediu o faraó e foi com a comitiva lá e sepultou Jacó. Lembram disso? Agora, quando Yosef morre, Yosef já não tem essa exigência. Lógico que ele não é um dos nossos principais patriarcas, a quem Deus prometeu direta, não indiretamente, mas diretamente a terra de Israel. Yosef é um herdeiro indireto, né? Ou seja, por ser filho, vai herdar depois. Então ele vai dizer assim, olha, quando Deus fazer vocês subirem daqui e irem para Canaã, levem os meus ossos. Porque ele já estaria sido sepultado, embalsamado, então depois de tanto tempo o povo sairia, então só restaria ossos. Agora, interessante disso é que essas coisas não estão aqui por um acaso. O registro da Torá, ela não é por um acaso. Ela sim registra a história, mas dentro da Torá nós temos revelações e inspirações dos céus para nos mostrar coisas importantes. A palavra osso em hebraico é etzem. Etzem é a mesma raiz da palavra atzmut, que quer dizer essência. Então, se nós formos analisar a nossa estrutura óssea, ela seria aquilo que representa a nossa essência. Ok? Porque é aquilo que nos mantém de pé, né? As articulações, nós nos movimentamos por causa dos nossos ossos. Então, expressa a nossa condição essencial. E o que Yosef está dizendo? O que a gente poderia entender de uma maneira mais espiritual nisso?
a essência do povo hebreu, do povo judeu, ou seja, Yosef representando o seu povo, a sua casa, ela não poderia ficar no Egito misturada. Compreende? Então a essência do povo de Deus, o povo aliançado com Deus, ela não pode estar no meio da impiedade, da impureza, da idolatria. Há duas coisas diferentes que não podem se mesclar. A luz, ela não tem nenhuma comunhão com as trevas, né? O pecado não tem nenhuma comunhão com a santidade, Deus não tem nenhuma comunhão com os demônios, ninguém pode se assentar à mesa de Deus e dos demônios ao mesmo tempo, ninguém pode se santificar e se sujar ao mesmo tempo, ou é uma coisa ou é outra. Então, o que ele está querendo mostrar é o seguinte, olha, estamos aqui no Egito provisoriamente, mas Deus vos visitará e vos fará sair daqui. Quando vocês saírem, me tirem daqui, mesmo em ossos, mesmo sobrando apenas a essência, não pode permanecer no Egito. Compreenderam isto? Então não há possibilidade de mesclar uma coisa com a outra. Não se mescla um povo aliançado com a idolatria, com o paganismo. Não se mescla, a essência do povo é única. Embora Yosef foi governador do Egito, administrou o Egito, e ora falando que Yosef tem um vislumbre, uma representação do nosso Mashiach, do nosso Messias Yeshua, não é? Ele está querendo mostrar que a sua essência não permanece no Egito, ela não é do Egito, ela está no Egito, mas ela não pertence ao Egito. São duas coisas diferentes. O povo de Israel passou pelo Egito, mas no momento certo saiu. Da mesma forma somos nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. E Yeshua disse isso, que nós estamos aqui, mas não somos daqui, porque se eu viver apenas esperando em Deus nesta vida, disse Rav Shaul, Paulo, eu sou dos mais miseráveis dos homens. Se eu esperar em Deus apenas nesta vida, se eu não entender que Hashem tem algo preparado para mim, que existe uma herança espiritual para mim, que é entrar em Canaã, eu serei considerado dos mais miseráveis dos homens, como disse Rav Shaul. Então, olhando por essa ótica, a instrução de Yosef em dizer não deixe meus ossos aqui, ou seja, não deixe a minha essência aqui, é para mostrar também que nós não somos do Egito, nós apenas passamos por ele. Nós não devemos nos mesclar com as coisas deste mundo, com o pecado, com a imundícia, com a idolatria. Ok? Então muito importante esse tema, essa parte da Parashá em que vai falar dos ossos de Yosef. Avançando um pouquinho, nós vamos ver aqui no verso 20, ou seja, nós estamos seguindo aqui a ordem da caminhada aqui do povo, saindo do Egito. Eles partiram de Sucot, ou seja, um local chamado Sucot, e acamparam em Etam, a entrada do deserto. Adonai ia à frente deles em uma coluna de nuvem durante o dia, e os guiava no caminho, e à noite em uma coluna de fogo para dar-lhes luz. Assim, eles podiam viajar de dia e de noite. Nem a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite saía da frente do povo. Olha que coisa extraordinária isso. Você tem coluna permanente. Agora você tem uma coluna de fogo à noite, que ela produz o quê? Luz, produz calor, serve para aquecer o povo no frio do deserto à noite, serve para iluminar o povo durante a noite, serve para afastar qualquer tipo de animal peçonhento ou que exista no deserto, ou seja, os perigos do deserto. E durante o dia uma coluna de nuvem que faz sombra e ao mesmo tempo dirige, guia, direciona o povo durante o dia.
Então você tem duas colunas, uma de fogo e uma de nuvem. Quando nós olhamos para isso, existe uma comparação e um comentário rabínico acerca disso, que era como se essas duas colunas fizessem uma rupá. Para quem não sabe o que é rupá, rupá é aquela tendazinha que é colocada quando alguém vai se casar, né? O casamento é feito debaixo da rupá. Esse costume ele surge inspirado no Monte Sinai, quando Hashem entrega a sua Torá, né, a sua lei ao povo de Israel, e ali há a nuvem por cima do povo. Então é como se fosse uma rupá cobrindo o povo. Então a partir daí todo casamento judaico ele vai tendo, lógico, vai ganhando detalhes culturais dentre os países onde nosso povo foi espalhado, porém se mantém essa tradição da rupá. Então quando olhamos para as duas colunas, mais a presença do Eterno sobre o povo, era como se o povo estivesse debaixo de uma rupá, né? Sheli, né? Então é como se o povo estivesse debaixo ali de uma rupá. O Eterno estava cobrindo o povo com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Agora, existe uma coisa mais interessante ainda. A coisa interessante é que é como se o Eterno fosse sendo levado, se tem uma ideia, como a arca, o Aron HaKodesh, que até então não existia, né? vai passar a existir a partir do Sinai, mas aqui nós já vemos já prefigurado, já adiantado o que? Quando a arca ela representa o trono do Eterno, certo? Porque os levitas carregavam elas nos ombros, a casa de Kehat, né? E levavam entre varas, e no meio você tem aquela caixa com 2 querubins em cima, que representa o trono de Deus, né? Porque lá em cima, acima do 7º céu, chamado Aravot, aonde está o Monte da Santidade, aonde está o trono de Deus, o último céu é o céu de Aravot, aonde estão os querubins, é o céu dos querubins. Então o Eterno está acima dos querubins, ele habita em cima dos querubins. Então uma representação que o Eterno faz aqui embaixo, mandando Moisés, construir uma arca e colocar 2 querubins em cima. Por quê? Porque em cima dos querubins o Eterno se manifesta, para reproduzir o que acontece lá. Então só que isso só acontece a partir do Sinai. Aqui nós estamos vendo o povo saindo do Egito ainda e vai passar pelo meio do mar ainda para chegar do outro lado, certo? Então aqui você já tem prefigurando isso, porque o povo de Israel vai andando e a nuvem está por cima como se o povo tivesse carregando a presença de Deus com eles. Entenderam isso? Compreenderam isso? Então aqui já começa essa revelação, já começa essa manifestação de Deus sobre o povo de Israel, para mostrar que o povo de Israel já estava nesse objetivo de ser o responsável em carregar, em transportar a presença do Eterno para onde eles fossem. Bom, vamos então continuar, né? Se a gente fosse falar ainda de coluna de fogo durante o dia, durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, uma coluna permanente, nós vamos ver que depois o Eterno vai continuar se manifestando dessa forma entre o povo de Israel em muitos outros eventos, né? Então, agora capítulo 14, verso 1, está escrito: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel que dê a volta e acampe diante de Pi-Ahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Tzafon, no campo em frente a ele, junto ao mar. O faraó dirá que o povo de Israel está vagueando sem rumo pela região, que o deserto os cercou por todos os lados. E eu endurecerei a tal ponto o coração de Faraó, que ele os perseguirá. Assim darei glória a mim mesmo, à custa do Faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão, finalmente, que eu sou Adonai. O povo fez o que lhe foi ordenado. Aí aqui nós já estamos vendo Deus falar o seguinte: olha, aqui eu vou finalizar essa parte da história, né? Qual é o objetivo? Quero que vocês saiam daqui e vá para ali, depois dali vocês venham para cá. Porque o faraó vai entender que vocês estão sem rumo.
Mas é nesse entender dele, nessa confusão que ele vai procurar ter uma explicação, eu vou endurecer o coração dele e ele virá atrás de vocês. E então eles, finalmente, eles vão saber que eu sou Adonai, que eu sou o Eterno, que não existe outro semelhante ao Eterno. Então você vê que o Eterno faz tudo com objetivos. O Eterno não está fazendo coisas aleatórias, como se... Ih, não deu certo? Vamos por aqui. Ih, não deu certo também. Vamos fazer isso aqui então. Não, não tem problema. Agora eu abro o mar, já que eu fiz, não deu certo aqui, não deu certo ali. Não. O Eterno está fazendo as coisas tudo se encaixando nos seus objetivos. Porque o Eterno tem propósitos específicos. Você vai perceber que a coisa aqui não é somente com o povo de Israel. O Eterno, existe uma coisa pessoal entre o Eterno, o Faraó e os deuses do Egito. Compreende? E o mundo, lógico. O Eterno quer ferir o Faraó, ferir os deuses do Egito para mostrar para o mundo que ele é o único Deus, que ele é Adonai e não existe outro semelhante a ele. Não existe outro como ele. Então é uma coisa meio que independente do povo de Israel obedecer ou não, se não estão acreditando ou não, não interessa, não é esse o objetivo. Se tem gente no meio falando que não vai dar certo, ou que vai, e mostrar que a apedrejar, isso não interessa. O que interessa é que o Eterno quer mostrar para o mundo que ele é Deus. E ele vai fazer. Né? Se a gente fosse fazer uma análise da nossa vida, a mesma coisa. A aplicação para a nossa vida é a mesma coisa. Se o Eterno quer ser exaltado na minha vida, na tua vida, através dos nossos problemas, nossas dificuldades, às vezes até os nossos erros, que às vezes a gente toma caminhos diferentes, mas no final vai dar certo porque o Eterno quer e nem nós podemos impedir o que ele quer, se ele determinar, está determinado. Não é? Então não vai adiantar qualquer outra pessoa querer atrapalhar, o Eterno vai realizar os seus objetivos. Porque quem vai ser glorificado é ele, não somos nós. Né? Bom, continuando, vamos lá. Verso 5 do capítulo 14. Quando se disse ao rei do Egito que o povo havia fugido, o faraó e seus servos mudaram o coração em relação ao povo. E eles disseram, que fizemos nós, permitindo que os filhos de Israel deixassem de ser nossos escravos? A seguir, ele preparou suas carruagens e levou consigo o seu povo, cerca de 600 carruagens da melhor qualidade, bem como todas as outras carruagens no Egito, além dos seus comandantes. Adonai endureceu o coração do faraó e ele perseguiu o povo de Israel, pois eles saíram com ousadia. Você imagina que o povo de Israel saiu cantando, dançando, pulando, fazendo uma festa extraordinária. Alegria. Muita alegria. Os egípcios, continuando, verso 9, os egípcios seguiram-nos todos os cavalos e todas as carruagens do faraó, com toda a sua cavalaria. Vocês estão prestando atenção no todo? Assim, é tudo que restou, tudo que o faraó tem agora de melhor e de mais poderoso. Vocês já entenderam o final dessa história? Tudo que ele tem de mais poderoso, agora ele está investindo para é agora ou nunca. Né? Então, continuando no verso 9, novamente, os egípcios seguiram-nos todos os cavalos e todas as carruagens do faraó, com toda a sua cavalaria e todo o seu exército, e os alcançaram enquanto estavam acampados junto ao mar, em Piahirot, diante de Baal-Tsafon. À medida que o faraó aproximava-se, o povo de Israel levantou os olhos e viu os egípcios bem ali, vindo atrás deles. O povo de Israel clamou a Adonai com muito medo e disse a Moshe: você nos trouxe para morrermos no deserto, porque não havia túmulos suficiente no Egito? Ou seja, porque não havia túmulos suficiente no Egito? Você nos trouxe para morrermos no deserto? Agora vocês vão perceber que o povo, depois que vê o faraó chegando, o povo clama a Adonai com muito medo. Não está escrito isso aqui? Ou seja, endereçaram o clamor certo, né? O endereço está certo. Clamaram a Adonai, mas logo que clamam, não esperam a resposta. Não? Uma coisa é você clamar. Você está clamando a pessoa certa, está clamando a Adonai, está clamando o único Deus verdadeiro. Mas e aí? Calma aí, espera a resposta. Porque a resposta nem sempre virá diretamente na mesma hora que você quer, que eu quero.
né? Às vezes o Eterno vai provar para ver se somos pacientes. Hã? Assim, está clamando, será que você crê mesmo? Você mal acabou de clamar, já vai murmurar? Pô, Deus não me ouve, Deus não está nem aí para mim, poxa, eu sou, né? Não, aí foi o que o povo fez. Acabou de clamar, vai dizer para Moisés assim, Moisés, você nos trouxe aqui porque para a gente morrer aqui, não tinha túmulo no Egito, para você nos trazer para cá para morrer aqui? Então, vamos perceber que o povo de Israel vai cometer esse erro várias vezes depois. Várias vezes depois. Porque isso é demonstração de que não há confiança. E se eu confio, eu vou clamar a Deus e vou crer que Deus está ouvindo a minha oração. Agora, por que Deus não respondeu? Ora, não sei. Eu não sei por que Deus não quer responder na hora, mas que Ele está ouvindo, Ele está. Ele não é surdo. Ele é o único Deus verdadeiro. Se Ele não respondeu, existe um porquê. Não é? Então, se Ele não respondeu, é porque Ele não quis. Ou alguma coisa está atrapalhando. Então, eu vou permanecer pedindo. Não é assim? O que Yeshua nos ensinou? Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Ele não falou pedir uma vez, pedir duas, né? Assim, ó, é insistência. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei e a porta vai se abrir. Se abre e se vos á. Buscai e você vai encontrar, você vai achar. Então assim, precisa de uma certa insistência se a resposta não vier na hora. É fé. Isso, emuná. A gente chama de emuná. Fé. Não apenas o crer, mas a fidelidade. Então, assim, eu estou pedindo, o Eterno não me respondeu ainda, porque eu não sei. Mas eu vou continuar pedindo, vou continuar clamando. O grande problema das pessoas é que elas não esperam, não confiam e já seguem o caminho da murmuração. Né? Elas questionam, e o questionar não é pecado. Questionar a Deus não é pecado. Falar assim, Senhor, não estou entendendo. Por quê? Agora, o pecado está na blasfêmia. O pecado está na falta de temor e de respeito a Deus. Porque nós temos Jov, né? Questionando ao Senhor. Por quê? Estou buscando, eu sou fiel a Ti, eu tenho vivido. Por que esse problema? Que eram os mesmos questionamentos dos filhos de Asaf. Ou seja, por que o ímpio prospera e o justo só vive em aflição? Porque é uma coisa que nós temos direito de perguntar a Deus. Mas esperar nele resposta e não afrontar a Deus com as nossas insatisfações, como o povo de Israel fazia. Né? E não estou entendendo, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo aquilo? Perguntar ao teu Deus, ao teu Pai, não é pecado, né? Mas afrontar é. E era isso que, lamentavelmente, o povo de Israel fez por várias vezes no meio dessa jornada. Então aqui começa a demonstração de estou clamando, mas não tenho paciência para esperar a resposta. Então tem que ter um para-raio, né? Quem era o para-raio? Moshe. É ele, vamos atrás dele lá. Você tirou a gente lá para morrer aqui. Mas, mestre, tem também uma passagem de Jesus, né, de Yeshua, quando ele disse que quando estava já pronto a ir, né, ser crucificado, ele pediu também, né? Pai, passa de mim, perfeitamente, né? Mas não seja feita a minha vontade. Quer dizer, a tua. Ele sabe então que a vontade soberana é do Pai. Perfeitamente. Né? Então nós devemos esperar a soberania dele. Ele sabe o que deve e o que não deve. Todos ouviram aí? A fé, nem que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. A Cláudia mencionou aqui nosso Mashiach Yeshua lá no Getsemane, quando ele clama a Deus e pede a Deus para passar o cálice sem que ele beba, mas todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, há um pedido, essa oração não é respondida, ela não é atendida. O Eterno diz, não, você vai ter que passar bebendo este cálice. Mas o Mashiach estava plenamente submisso à vontade de Hashem, à vontade de Deus, né? À vontade do Pai. Então assim, é possível passar esse cálice de mim sem que eu beba? Mas, que seja feita a tua vontade, tá? O Eterno disse para ele assim, não dá. Essa você vai ter que beber. Você vai passar e beber ele. Não vai dar para passar sem você beber.
E ele aceitou isso. Isso é que é o exemplo aqui que a Cláudia deu, é justamente isso que a gente precisa praticar, viver, né? Porque eu já mencionei isso aqui em outras vezes. Existem muitos filósofos, lamentavelmente nas igrejas estão cheios de filósofos, teólogos, ensinam muito, mas praticar nada, não vive. Com esse ensinamento, lamentavelmente, é porque eu me seguro para às vezes não exceder nas minhas palavras, mas esse caminho errado de que estamos na graça, né? E que agora você não precisa mais fazer isso da lei, não precisa mais fazer daquilo, está todo mundo, assim, as pessoas, a multidão vem atrás, cometendo todo tipo de pecado, e aí crendo que é só dobrar o joelhinho e pedir perdão e está tudo certo. E pede perdão para fazer de novo, porque está todo mundo na graça. Agora você pode pecar à vontade e pedir perdão que você está perdoado, né? Porque Jesus já pagou lá na cruz a sua dívida e você agora está sem dívida nenhuma, você pode fazer tudo, que é só dobrar o joelhinho e pedir perdão. E a coisa não é assim. Essa não é a verdade, né? Então assim, a verdade é que existe uma grande graça, né? Esse termo em hebraico é chesed, misericórdia, que por ela nós não somos consumidos, mas todos alcançados por ela, judeus e não judeus, são chamados por Deus a fazer retorno, techuvá, para Ele, mas para viver os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos e obedecer os seus mandamentos. Porque senão não tem sentido. Você vai voltar, vai fazer o quê? Nada. Vai viver o quê? Nada. Né? Vai viver um mundo de fantasia, de espiritualidade que não existe. Está na mente das pessoas, porque não vivem, não obedecem a Deus. Uma hora obedece, outra hora não, é a maneira como ele quer, né? Inclusive existe até um tema aí, né, a igreja de acordo com o freguês, o gosto do freguês, né? Se eu estou nessa igreja aqui, ela, tal, não gostei, vou para outra, porque, né, se ela começa a apertar um pouquinho aqui, ele vai para que está melhor, mais fraquinha ou mais aberta, né, pode mais, e é assim que está funcionando, essa é a verdade, essa é a verdade. Não é? As pessoas não querem viver os mandamentos de Deus, tal como o povo de Israel, saindo do Egito e por várias vezes no meio do deserto, fez a mesma coisa. E não estou falando aqui que Deus passa a mão ou o pano quente na cabeça dos israelitas, não, dos filhos de Israel, não. Se aquele que é muito dado, mais ainda é cobrado, porque se aos filhos de Israel foi dado o direito e a honra de ser aquele que detém a Torá, que recebeu a Torá para transmitir, ele vai ser o primeiro a ser cobrado com um peso maior ainda. Quando está escrito na carta de Kefa, de Pedro, que ele diz, é já a hora que comece o julgamento e comece pela casa de Deus. E aí ele diz, e se o julgamento começa por nós, o que será do ímpio e do pecador? E se somente o justo se salva, onde aparecerá os que são desobedientes ao termo Evangelho de Deus, ou seja, a Boa Nova de Deus? Então, quem está dizendo isso? É Brit Hadashah, é Novo Testamento. Está dizendo assim, é hora que comece o julgamento pela casa de Deus. E começou, o templo foi destruído. O templo no ano 70 foi destruído. Pedro estava mencionando aquilo ali. Ele está dizendo, e se começa por nós, o que será do ímpio e do pecador? Ou seja, se começa conosco, que estamos aqui buscando obedecer e praticando os mandamentos, onde é que vai aparecer o ímpio e o pecador? O que vai acontecer com eles? Aí ele diz, e se somente o justo se salva? Olha o padrão que ele está utilizando. O padrão de justiça, de alguém que é obediente, de alguém que vive praticando os mandamentos. E se somente o justo se salva, onde aparecerá o ímpio? Aliás, aqueles que são desobedientes à boa nova de Deus, ou à Torá e os mandamentos. Então é basicamente isso aí. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Porque a gente está falando de Kefa, né? Aquele a quem Yeshua disse que ele teria, olha, eu estou te dando as chaves do reino dos céus, do Malhut Shamayim. As chaves, duas, né? Entendemos que foram duas chaves dadas a Kefa. A primeira chave ele utilizou para abrir o Malhut, o reino dos céus, para todos os Yehudim, todos os judeus, lá em Jerusalém, na festa de Shavuot, em Pentecoste. Quando ele ali
ele anunciou, ele pregou, ele para quase 3.000 pessoas se fizeram techuvá, se converteram a Deus dos seus erros e receberam Yeshua como Mashiach de Israel. Então ele abriu a porta do reino dos céus para todos os Yehudim que quiseram se aliançar. E a segunda chave? Na casa de Cornélio. Lembra de Cornélio, centurião Cornélio? Que era um gentio, era um goi, não tinha direito para os filhos de Israel, a não ser que fizesse a techuvá para o judaísmo, enfim. Mas mesmo assim Deus disse, olha, ele está no processo de techuvá para o judaísmo, mas está faltando uma coisa para ele. Hã? Qual é? O que está faltando? E Hashem mandou um anjo lá e manda chamar Shimon, de sobrenome Kefa, né? Simão, de sobrenome Pedro. Ele vai te dizer palavras que importa que você seja salvo. Então Kefa, quando foi lá, Pedro, e começou a falar com eles, mal ele acabou de falar, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus encheu todo mundo, e todo mundo começou a profetizar e falar em línguas. E eram gentios, eram romanos. Então, só para a gente poder voltar, porque senão a gente vai começar caminho aqui, vamos trilhar outro caminho. Porém, é para lembrar que o povo de Israel não tem pano quente na cabeça, né? Ou seja, são muitos direitos, é muita honra, mas a cobrança é maior. E foi e sempre será assim, né? Como o Rav Shaul disse, a salvação, ela primeiro é do judeu e depois do grego. Não é isso? E Yeshua diz isso para a mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. E Shaul depois vai dizer, Paulo, que primeiro ela é do judeu e depois do gentio. Ah, beleza. Mas a cobrança quando vem também é primeiro de quem? Do judeu e depois do gentio. Então tudo na mesma ordem. Não tem 2 pesos, 2 medidas. É o mesmo peso, mesma medida. Certo? Mas continuando, verso 14 do capítulo 14, o Eterno diz assim, como uma resposta, né, à murmuração. Como eu falei, né, se Deus fosse se prender a cada questionamento, a cada murmuração, Deus não sairia do lugar, né, porque o tempo todo nós e o mundo inteiro está murmurando contra Deus. Então Deus nem olha para isso. Deus fala assim, Moshe, faça isso. Se eu tenho um objetivo, meu objetivo eu vou cumprir, é isso. Pá. E até a gente no verso 14 diz assim, Adonai, vamos voltar um pouquinho aqui no 13, Moshe respondeu ao povo, não sejam tão medrosos, fiquem calmos, e vocês verão como Adonai os salvará. Ele fará isso hoje. Hoje vocês viram os egípcios, mas nunca mais os verão outra vez. Adonai lutará por vocês. Acalmem-se. Essa palavra é para os fiéis e os infiéis. Para os temerosos, os obedientes e os murmuradores, né? Deus está lutando por vocês. Acalmem-se. Né? Vocês nunca mais verão esses inimigos novamente. E aqui o Eterno está sendo específico. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão para sempre. Assim está escrito na Torá. Verso 15 diz, Adonai perguntou a Moshe, por que vocês clamam a mim? Fale ao povo de Israel que siga em frente, ou seja, que marchem, Massu. Levante a vara e estenda a mão para o mar e divida-o em 2. O povo de Israel avançará em direção ao mar sobre o chão seco. Quanto a mim, endurecerei o coração dos egípcios e eles marcharão atrás de vocês. Assim darei glória a mim mesmo à custa do faraó e de todo o seu exército, todas as suas carruagens, toda a sua cavalaria. Então os egípcios saberão que eu sou Adonai, quando tiver dado glória a mim mesmo à custa do faraó, suas carruagens e sua cavalaria. Olha só mais uma vez o Eterno mostrando aqui que ele tem algo a resolver. Então Moshe, estende a tua mão, porque o mar vai abrir e vocês vão passar pés secos, vocês vão pisar na terra seca, no caminho que o mar vai abrir. E eu vou glorificar o meu nome sobre o faraó, porque eu vou endurecer mais uma vez o coração. Aqui é a última vez que o coração dos egípcios vai ser endurecido para nunca mais, né? Ou seja, dentro dessa história, dentro de toda essa situação que está acontecendo, o Eterno diz que ele vai ser glorificado no faraó.
Então, continuando, ele diz assim, verso 19: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do acampamento de Israel, moveu-se e colocou-se atrás deles, e a coluna de nuvem saiu da frente deles e postou-se atrás deles. Ele parou entre o acampamento do Egito e o acampamento de Israel. Havia nuvem e trevas aqui, e luz noturna ali, para que um não se aproximasse do outro por toda a noite. Olha que nós estamos vendo aqui um evento acontecendo o seguinte. Você tem um período de um anoitecer até o amanhecer. Esse foi o período da travessia dos filhos de Israel. E enquanto eles estão acampados, ou seja, você tem um acampamento dos filhos de Israel aqui em desespero, porque estão vendo os egípcios se aproximar. E aí o Eterno vai tirar aquela coluna de nuvem que estava na frente do povo, guiando o povo, e coloca, fazendo divisão entre os egípcios e os filhos de Israel, durante quase a noite toda. Os egípcios tiveram a oportunidade de desistir. Como pode? Não dá para atravessar, tem uma coluna de nuvem ali, enquanto no meio do acampamento egípcio era treva, escuridão, no meio do acampamento dos filhos de Israel, luz. Luz. E aquilo ali está acontecendo enquanto a noite está passando. Quando é que vai acontecer a coisa? De madrugada. A abertura do mar. Quando vai começar a alva a surgir. Vamos continuar, nós vamos entender essa mescla de anjo de Deus, coluna, claridade. Você vai ver sinais da presença do Eterno Deus, aonde Deus está, as manifestações que existem, né? Você tem a coluna sempre vai ter vários significados muito importantes. Ela vai representar a permanência, a sustentação, eternidade, né? Uma coisa que fica permanente, não se move do lugar, ela é fixa, ela não entendeu? Ela não tem jeitinho para ela é aquilo ali, ela mantém, ela segura, ela sustenta. Claridade, nós estamos falando de revelação, né? Onde há claridade, você vê as coisas, você vê até dentro onde há os mais detalhes possíveis, você consegue perceber, isso fala de revelação. Se tem fogo, claridade, tem calor, tem vida, todo o ambiente que Deus está, essas são as manifestações que existem. E aonde Deus não está, treva. Aonde há escuridão é o quê? Ninguém sabe o que existe na frente, ou seja, as pessoas estão como cegos. Não há revelação, não há claridade, não há direção. E se não tem luz, tem frio, tem morte. Essa é a diferença de quem está na presença de Deus e quem não está. Continuando. Verso 21 diz: Moisés estendeu a mão para o mar, e Adonai fez o mar retroceder por causa de um forte vento oriental que soprou a noite toda. Não vamos nem entrar nessa questão de arqueólogos, cientistas dizerem que o mar veio, diminuiu naturalmente até as canelas e o povo passou com as águas nas canelas. E de fato isso é um evento que acontecia, não há nem registro se acontece hoje mais, mas realmente existem descrições arqueológicas de que isso são dados não só aqui pela Torá registrado, mas por outros povos da região, de que ali o vento muito forte fazia as águas naquela região ali diminuir o seu nível, ou seja, baixava o nível. Só que aqui há uma coisa muito mais profunda. Realmente existe o efeito natural, que está descrito aqui, o vento oriental soprando, porém Deus disse, vocês vão passar a pés secos. A pés secos. E eu ouvi uma coisa uma vez, que foi muito interessante, que mesmo que o povo de Israel tivesse passado com as águas na canela, o milagre seria maior ainda do que foi. Porque todo um exército desse morrer afogado com um palmo d'água seria um milagre extraordinário. Está escrito que o povo morreu ali com as águas cobrindo. Morreu afogado num palmo d'água, o milagre também seria do mesmo jeito. Mas a Torá está dizendo que foi a pés secos. Vamos continuar a leitura. No verso 21 ainda, né? Vamos do verso 21 ainda. Moshe
estendeu a mão para o mar, e Adonai fez o mar retroceder por causa de um forte vento oriental, que soprou a noite toda. Ele fez o mar tornar-se chão seco, e sua água foi dividida. Então o povo de Israel partiu em direção ao mar, sobre o chão seco, com água formando duas paredes, uma à sua direita e a outra à sua esquerda. Muito bem, agora a gente vê aqui o Eterno abrindo o caminho no meio desse Yam Suf, do Mar de Juncos, conhecido como Mar Vermelho. Verso 23. Os egípcios continuaram a perseguição, seguindo-os em direção ao mar, todos os cavalos do faraó, todas as carruagens e toda a cavalaria. Um pouco antes do amanhecer, olha, um pouco antes do amanhecer, nós estamos vendo aí uma situação desde o pôr do sol, a noite toda, agora está amanhecendo, o povo está atravessando, não é? Acabou a madrugada, a alva está surgindo, a claridade, o povo está atravessando. E aí ele diz, um pouco antes do amanhecer, Adonai observou o exército egípcio de dentro da coluna de fogo e de nuvem, e fez o povo entrar em pânico. Agora veja aí que coisa interessante. O povo está entrando no meio do mar, e agora o faraó vem atrás. Aí o Eterno observa o povo egípcio da onde? De dentro da coluna de nuvem e fogo. Se eu pudesse dizer assim, era a luneta do Eterno, né? Vamos ver o que está acontecendo aí. Só que o que está acontecendo aqui é que essa manifestação do Eterno na coluna de nuvem e fogo, só o fato do Eterno observar, ou seja, a atenção dele se voltar para o exército egípcio, já fez com que os egípcios ficassem apavorados. Só o Eterno mirar, só o Eterno voltar a sua atenção para os inimigos, eles ficaram apavorados. O pânico começou a tomar conta deles. O Eterno não fez nada, não mandou vento, não mandou anjo, não tem nada descrito aqui, não mandou praga nenhuma. Somente o Eterno olhar para eles e perceber como tudo está sob o poder do Eterno. Se só apenas um olhar, o Eterno pode fazer grandes coisas, como pode abater todos os nossos inimigos, deixar os nossos inimigos confusos apenas com o olhar dele. Baruch Hashem, graças a Deus. Então vamos continuando. Verso 25. Ele provocou a quebra das rodas das carruagens deles, ou seja, dos egípcios, para que se movessem com muita dificuldade. Os egípcios disseram: Adonai está lutando a favor de Israel contra os egípcios. Vamos nos afastar deles. Aqui vem o reconhecimento mais uma vez dos egípcios, que esse não foi o único, né? Eles reconheceram muitos mais outras vezes em outras pragas, mas aqui o reconhecimento foi extraordinário, porque realmente é para mostrar que o Deus de Israel, Adonai, é Adonai, não tem outro. É o único Deus verdadeiro. Verso 25 diz assim: Adonai disse a Moshe: estenda sua mão para o mar, e a água voltará e cobrirá os egípcios com suas carruagens e sua cavalaria. Moshe estendeu a mão para o mar, e ao amanhecer o mar voltou à profundidade anterior. Os egípcios tentaram fugir, mas Adonai varreu-os em direção ao mar. A água voltou e cobriu todas as carruagens e toda a cavalaria do exército do faraó que o seguiam para o mar. Nenhum deles sobreviveu. No entanto, o povo de Israel caminhou sobre o chão seco do mar, e a água formou paredes à direita e à esquerda dele. Nesse dia, Adonai salvou Israel dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na costa. Quando Israel viu o ato poderoso que Adonai realizara contra os egípcios, o povo temeu a Adonai, e eles creram em Adonai e em Moshe, seu servo. Maravilha, que maravilha! Agora, quero chamar a tua atenção para um ponto muito importante. Vou ler de novo. Nesse mesmo dia, Adonai salvou a quem? O que está escrito aí? Adonai salvou a Israel. Não é Israel? Verso?
30. Nesse dia Adonai salvou Israel dos egípcios. Ora, quem é Israel? Nós estamos falando aqui, não é só do povo hebreu. Porque o Eterno, se ele não quisesse envolver todos como Israel, ele teria selecionado. O Eterno salvou a Israel e aos povos, a mistura de gente, né? Mas o Eterno não faz essa distinção. No livramento, na saída do povo hebreu do Egito, com as outras nações com eles, Deus os chama de Israel. Todos estão juntos. Todos atravessam o mar juntos. Estamos falando de 70 povos misturados. Estão entendendo isso? É muita gente. Isso além dos hebreus, além dos israelitas. Os judeus, de fato, filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Mas quando Hashem vai dizer aqui que Adonai salvou Israel dos egípcios, ele não está fazendo distinção de etnias, porque ele está olhando todo mundo como alguém que ele está inserindo na libertação. Entende? Lógico que isso aí só vai ser bem definido, bem separadinho lá no Monte Sinai. Mas aqui, na libertação plena e total, finalizando essa libertação, Deus está chamando todos de Israel. Não há acepção de pessoas aqui. Não há melhor ou pior. Todos estão sendo livres da escravidão do Egito. Pelo mesmo Deus, por Adonai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Criador dos céus e da terra. Então a promessa que Deus fez aos filhos de Jacó, aos filhos de Abraão, ela também está englobando as 70 nações que estão saindo com os filhos de Israel. Quando Deus disse, eu vou visitar a nação depois de 400 anos, vou tirar vocês de lá, vocês vão sair mais ricos do que quando entraram. Está lá em Bereshit, capítulo 15, né? Abrit Ben Habetarim, né? O livro de Gênesis, capítulo 15, pacto entre as partes. Deus te fala com Abraão. Aqui não está saindo só os filhos de Israel, porque Deus poderia selecionar. Não, eu prometi a Abraão que os descendentes dele vai sair, mais ninguém. Então vou tirar só os filhos de Israel. Não, saiu uma mistura de gente muito grande. O Eterno não fez acepção de pessoas. É como se o Eterno dissesse assim, ó, quem tem sede de liberdade, venha. O mesmo convite que Yeshua fez, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Todos vós, não importa se é judeu, americano, brasileiro, chinês, português. Todos. Yeshua convida para vir saciar sua sede, aliviar o seu cansaço, tomar sobre ele o jugo dele que é suave, é a Torá. A Torá é o jugo suave. Os mandamentos do Eterno, nessa aliança com o Mashiach. E o Eterno fez a mesma coisa. O Eterno é essa impressão que existe na cabeça das pessoas de que o Deus do Antigo Testamento, é até muito assim também dito, falado pelas pessoas, né? Muito bem falado aí pelas igrejas e em outros lugares, que o Deus do Antigo, não todas, né? Estou dizendo algumas. O Deus do Antigo Testamento é cruel, manda matar, e o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho, né? Você tem lá o Deus do Antigo Testamento, que qual é a pena para o adúltero e para a adúltera? Morte, apedrejado. Aí chega na Brit Hadashah, no Novo Testamento, e Yeshua olha para a adúltera e diz assim, bom, então seus acusadores, ninguém te condenou, então vai também, peca, mas não. Parece que um está querendo ser mais misericordioso que o outro. Não tem nada a ver. A Torá é a mesma, a lei é a mesma, a misericórdia é a mesma. Até porque lá no período em que a Torá estava plenamente sendo aplicada, mesmo que o adúltero ou a adúltera fosse visto por alguém, mas não tivesse prova, a misericórdia sobre ele permanecia. Ninguém podia apedrejar, ninguém podia condenar. Isso é a misericórdia de Deus. Agora, se tivesse testemunha também, lascado. Vai pagar o preço, morte. Aí chega no Novo Testamento, ou seja, Brit Hadashah, e Yeshua está diante de uma mulher adúltera. O que ele tinha que fazer? Obedecer a Torá. O que a Torá diz? O adúltero tem que morrer, a adúltera tem que morrer. Mas cadê as testemunhas? Né? Ele não era juiz de nada, ou seja, ele não era Dayan para julgar isso. E pior, ou seja, não tinha nada ali que pudesse comprovar que aquela mulher era uma adúltera. Ótimo.
a misericórdia de Deus sobre a tua vida se manifestou. Minha filha, vai e não peca mais. Se pecar, talvez você não tenha mais essa oportunidade. Mas não é uma questão de ter um mais bonzinho do que o outro, não. Até porque Yeshua veio fazer a vontade do Pai. Né? O que o Pai faz, Yeshua faz igualmente. O que o Pai pensou, Yeshua pensava igualmente. O que o Pai queria, Yeshua queria da mesma forma. Ninguém tem um pensamento diferente de ninguém. Então, só para a gente entender que quando olhamos para a Torá, essa imagem ruim, grotesca que as pessoas têm de que a Torá é pesada, é um leão fardo, o Eterno vem desde a criação, período de Moshe, do Sinai, até chegar a Yeshua, aplicando o que é chamado de graça, misericórdia. Na vida de várias pessoas o Eterno usou de misericórdia, sem aplicar a severidade da lei. Com o povo de Israel foram várias vezes. Então assim, são muito tendenciosos os comentários que às vezes entram por esse caminho. Bom, aqui a gente encerra essa primeira parte aqui da Parashá, e aí agora no capítulo 15, o que vai acontecer? Logo depois que acontece esse grande milagre, vai dizer assim o capítulo 15, verso 1. Então Moshe e o povo de Israel cantaram esta canção a Adonai. Né? Por isso esse Shabat que passou foi chamado de Shabat Shirá, o Shabat da canção. Por quê? Porque o Shabat que tem a Parashá Beshalach, aonde vai aparecer a Shirá, a canção de Moshe e do povo de Israel. Né? Quando uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês, e vou compartilhar agora, embora talvez nem todos conheçam o tema, mas no meio do povo de Israel surgiu uma tradição em torno disso. Né? Houveram no meio do povo de Israel e de sua história 9 Shirá. Então assim, a gente diz em hebraico Shirá, né? Ou seja, está no feminino. Shirá quer dizer canção. Por que no meio da história do povo de Israel, em vários eventos em que houveram períodos muito difíceis e que se conquistou uma vitória, ou seja, o final de um ciclo e início de outro, aconteceu uma Shirá. Então estão percebendo o que eu estou dizendo? Ó, sempre no final de um ciclo. Terminou, aí acontecia a Shirá, uma canção. E aí iniciava outro ciclo. Mas sempre no término de um ciclo com muita aflição, com muita angústia, com muita luta, às vezes envolvendo lutas, dificuldade. Sempre após a vitória vinha uma Shirá. E aconteceram 9 durante a história do povo de Israel, qual eu vou listar para vocês. E sempre que vai aparecer na Torá, nos profetas e nos escritos, ela vai aparecer na forma feminina. Shirá. Então olha só. Inclusive nessa Parashá, né, qual é a Haftará que nós temos? Ou seja, qual é a porção dos profetas e dos escritos que nós temos para ler em harmonia com a passagem da Torá? O Cântico de Débora, que é mais uma Shirá, né? Ou seja, um cântico, uma canção. Então eu vou listar para vocês aqui, ou seja, houveram milhares de músicas, né, no meio do povo de Israel, até hoje existe, e durante a história, mas Shirá foram só 9 que marcaram época, que marcaram os ciclos, a história do povo judeu. A palavra Shirá nas escrituras conota muito mais do que música. Então uma nota para vocês. Toda Shirá demarca um evento histórico. Shirá sempre ocorre no final de um ciclo. Então vamos à primeira Shirá. Primeira Shirá é a Shirat Adam, a canção de Adam Arishon, a canção de Adão, a canção do primeiro homem. Então assim, mas onde está isso? Né? Onde está isso? Tá na Bíblia? Tá. Mas eu nunca ouvi falar. Que pena. Tá ouvindo falar agora, olha que privilégio. Isso é uma bênção. Aonde é que está registrado isso? Nós cantamos todo Shabat, todo sábado nós cantamos ele. Nós chamamos de Mizmor Shirayon HaShabbat, é o Salmo 92. Um salmo que o rei Davi fez, mas não é do rei Davi. A maior parte das palavras deste salmo já era algo mantido na tradição oral pelo povo de Israel desde lá de trás, desde Adão, desde Noar, desde depois do dilúvio foi mantido o cântico de Adão. E veio chegar na época do rei Davi,
o rei Davi deu uma embelezada nele para introduzir ele no cântico do Shabat. Por quê? Porque foi justamente quando terminou a criação, no 7º dia, Adão, já criado, ele canta a Deus. E aí nós cantamos, né? Salmo, no caso o título é Davi que vai compor, Salmo e Cântico para o dia de Shabat, né? E aí a gente tem ele aí que é o Salmo 92. Segunda Shirá, né? Para a gente não assim, levar tempo. Foi a Shirat Hayam, que é dessa paraxá que nós estamos vendo aqui. Ou seja, na travessia do povo de Israel, Moshe canta inspirado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus, e o povo canta com ele, né? Está aqui a paraxá, né, o capítulo 15 de Shemot, de Êxodo. Terceira Shirá, né, foi a Shirat Be'er, a canção do poço, que aconteceu lá em Bamidbar, 21:17, ou seja, no livro de Números, 21:17, o povo de Israel concede mais uma vez, então ali há um poço e eles cantam, poço, né, que o poço traga água, que o poço dê água, ele suba poço, né, foi uma canção que os filhos de Israel fizeram. Quarta Shirá, foi a Shirá da canção Haazino, aonde Moshe, inspirado pelo Ruach HaKodesh, vai dizer que o céu goteje, que a Torá goteja as suas palavras como chuvas de orvalho, como gotas de chuva, como aguaceiro na relva. Está registrado em Deuteronômio 32, Sefer Devarim 32. Quinta Shirá, ou seja, a quinta canção no decorrer da história do povo de Israel, foi a canção de Givon e Yehoshua, né? Ou seja, a canção que houve de Josué e os gibeonitas, quando Josué disse, Sol, para-te em Gibeon, e Lua, detenha-te em Ayalon. Aquilo foi visto como uma canção entre os filhos de Israel, que também é vista até o dia de hoje. A sexta canção foi a Shirat Devorah, que é justamente a Haftarah dessa semana, né? Ou seja, está escrito em Juízes capítulo 5, depois que Débora consegue vencer o exército, ela vai ser inspirada e cantar a Deus. Sétima Shirá, a sétima canção é a Shirat Haná, a canção de Ana, quando teve o profeta Samuel. Depois de muita aflição, ela recebe um milagre e aí ela canta a Deus uma canção, né? Ou seja, uma mulher que era estéril passa a ter filhos, e isso foi uma grande bênção. Está registrado no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 2. A oitava Shirá, a oitava canção, é a Shirat David HaMelech, a canção do rei Davi, que está registrada em segundo livro de Samuel, capítulo 22, quando Davi vai cantar a Deus. Inclusive as suas palavras são palavras extraordinariamente profundas, falando da manifestação do Criador. E a nona Shirá que houve foi a Shirat Shlomo HaMelech, a canção do rei Salomão. Aonde é que está? 1 Reis capítulo 8, quando ele constrói o templo, a sua oração se transformou em uma canção para os filhos de Israel. Então, está registrado em primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Inclusive, eles vão atribuir, junto a esta oração do rei Salomão, o livro de Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, ou seja, Cantares de Salomão. Todo ele é visto como uma canção só, inclusive é cantada no dia de Shabat pelas congregações, pelas sinagogas mais ortodoxas. Canta-se todo o Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, no Shabat, né? Ou seja, então eu listei para vocês 9 Shirá. E a 10ª, o que os rabinos dizem, o que a tradição judaica diz? Que a 10ª não será uma Shirá no feminino, mas será um Shir, um cântico. Não uma canção, mas um cântico. Em português isso é redundante, porque é a mesma coisa, né? Mas para o hebraico não terá uma característica feminina expressando o fim de um ciclo e início de outro, e sim o fim de um ciclo permanente. Não haverá mais possibilidade de angústias ou tribulações para surgir um outro ciclo. Não. Agora termina-se o ciclo e permanece o Shalom, permanece a transformação dos céus, novos céus e nova terra. Quem trará não mais uma Shirá, mas o Shir, será o Mashiach, será o Messias.
E isso nós temos registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 26:1, onde fala que haverá um cântico na terra de Judá. E esse cântico se espalhará. As palavras que temos lá no livro do profeta Yeshayahu Hanavi, profeta Isaías, nós vamos ver que ela, de uma certa forma, ela vai corroborar com o final dos tempos, ou seja, a criação de algo novo pelo Eterno, mostrando que não haverá mais ciclos de coisas boas e coisas ruins, somente coisas boas. E isso é confirmado, corroborado pelo que está escrito no Sefer Hitgalut, livro de Apocalipse, capítulo 15, o cântico do Cordeiro, no Monte Sião com os remidos. Então é digno até de nós lermos, né? Vamos ler aí esse último shir, que ainda não foi cantado, não vai ser uma shirá, porque não vai denotar mais ciclo de coisas boas e coisas ruins, mas vai ser uma coisa permanente, né? Inclusive, a harmonia desse cântico remonta às palavras de Moshe, desse cântico, Shirat Hayam, a canção do mar, né? Apocalipse capítulo 15, vamos ler do verso 1, diz assim: Vi então outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 últimas pragas, porque com elas a fúria de Deus será completada. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Um mar de vidro misturado com fogo. Coisa que Moshe viu no Monte Sinai, Isaías viu, Ezequiel viu, Enoque viu e várias outras manifestações. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé, junto ao mar de vidro, segurando harpas que haviam sido dadas a eles por Deus. Eles estavam cantando o cântico de Moshe, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então eles cantavam a Shirat Moshe, Shirat Moshe, que é essa canção dessa paraxá, Êxodo, capítulo 15, e o número 15 em hebraico é a letra Iod e Re, que vai formar o nome Yah, eterno. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a canção do Cordeiro está também no capítulo 15, né? Que também forma na Gimátria, Iod e Re, as letras do nome do Eterno, Yah. E aí qual é o cântico de Moshe e do Cordeiro mesclado? É qual? Grandes e maravilhosas são as coisas que fizeste, Adonai, Deus dos exércitos celestiais. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das nações. Adonai, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus atos justos foram revelados. Então, essa é apenas uma parte, lógico, registrada aqui no livro de Apocalipse, Sefer Hitgalut, mas a tradição judaica, você pode vasculhar, você pode pesquisar. Entre os nossos rabinos é dito que sim, a última shirá, que não será shirá, será o shir, é o cântico do Mashiach, a qual vai envolver uma transformação no mundo inteiro, algo extraordinário para o fim dos tempos, completando toda a vontade de Deus, do Criador, né? Bom, a nossa paraxá, ela termina rapidamente. Eu quero salientar aqui duas coisas, não dá para nós discorrermos sobre tudo, mas primeiro é que depois desse cântico, Miriam, junto com as mulheres, vão dançar e cantar. O que tem de importante nisso, né? Pô, uma mulher dançando, cantando, para que anotar isto? Mas vamos lembrar que quando Moshe nasceu e houve a perseguição, foi Miriam que levou a criança e colocou lá no rio, né? Nilo, no cestinho. Então, para ela fazer isso, ela não podia ter 10 aninhos nem 9 aninhos, né? Ela deveria ser um adolescente. Vamos botar a margem aí de 15, no mínimo, né? Ok? Aí, Moshe
vai viver na corte do faraó durante 40 anos. 40 anos, ele vai para Midian, porque ele mata o egípcio e foge. Vive lá em Midian 40 anos, agora Moshe está com 80, certo? Ele volta para tirar os filhos de Israel do Egito, com 80 anos. Olha para Miriam, Miriam está uns 15 acima dele, certo? Ou seja, ela já estaria com 95 aí, certo? E olha que está passando a história, nós vamos chegar aqui agora. Então agora é notado que uma mulher, vamos aproximadamente de 95 anos, pega um pandeiro, um tamborim, e começa a dançar e a cantar, e envolve todas as mulheres nessa alegria para louvar a Deus. Compreenderam isso? Por que foi digno de nota? Porque foi uma anciã que tomou a iniciativa e envolveu todas as outras mulheres naquela alegria. Não houve censura, não houve proibição, porque estavam adorando a Deus e agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele fez. Agora, não foi só por isso que foi digno de nota, porque Miriam foi quem colocou Moshe no rio. Por causa dela, o mérito dela ter sido utilizada pelo Eterno, ou seja, ela foi o veículo, por causa dela, tudo isso veio a acontecer depois. Compreenderam isso? Então assim, ela agora se manifesta com uma alegria que completa. Tipo assim, o objetivo da minha vida, né? O propósito da minha vida foi esse, e eu consegui ver concretizado a libertação do nosso povo. Então assim, fechou o ciclo para Miriam. Miriam conseguiu ver tudo aquilo que ela fez chegar ao seu final. E assim, ela viu até mais, ela foi até o Monte Sinai, ela foi até quase a entrada da Terra Prometida. Só também não foi porque também Deus teve os erros dela no meio, mas o mérito dela aqui foi grande. E inclusive ela influenciou todas as outras mulheres a se alegrar diante do Eterno, né? Bom, que horas tem? Me ajudem? 21 e 11. Outro ponto, só para nós encerrarmos, né? Essa parte da Paraxá, é que o povo de Israel, depois daqui, no verso 27, eles vão chegar a um lugar chamado Elim. Elim. Esse termo Elim, ele está escrito com as letras que compõem a palavra deuses, né? El, Deus, Elim, deuses. Só que aqui, não tendo uma conotação de idolatria, lógico, mas de mostrar que a palavra Elohim e El mostra níveis elevados. Então o povo realmente estava num nível muito elevado, né? O povo está aqui regozijante, o povo está rejubilante com a presença do Eterno no meio deles. E o local, o que tem em Elim? Elim, esse local tem 12 fontes de água e 70 palmeiras. Para que falar isso? Para que mencionar isso? Será que vocês conseguiram visualizar, vislumbrar isso? O local elevado, chamado Elim, na verdade a gente está falando do deserto, a gente está falando de um oásis, local ali com 12 fontes de águas e 70 palmeiras, né? Mas, numa visão espiritual, é um local elevado, Elim, pessoas elevadas, com 12 fontes de água. Por que 12 fontes? As 12 tribos? Representando as 12 tribos de Israel. E as 70 palmeiras? 70 nações. 70 nações dos povos da época. Então, assim, no local onde todos foram elevados por Deus, para os filhos de Israel há fontes de água. Para cada tribo, Deus está mostrando que existe para cada tribo uma fonte de água. Ou como se cada tribo fosse uma fonte de água. Porque são os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, que representa toda a coletividade dos filhos de Israel. E para as nações, palmeiras, o que representa a palmeira? A palmeira não é fonte, mas o que ela faz? Assim, palmeira no deserto, como sobrevive? Não. Ela dá tâmara, né? Palmeira dá tâmara. Ou seja, a tamareira, a palmeira dá uns frutinhos como tâmaras. Embora o tâmara está mais associado à tamareira, mas a palmeira ela vai dar uns coquinhos como se fosse uma espécie de tâmara, né?
Não é só palmito que ela dá, não. Né? Mas palmeira é a árvore que no deserto ela consegue sobreviver extraindo água do chão. Ela não é fonte, mas ela consegue com as suas raízes buscar água aonde não tem. E ela consegue se manter verde, manter sombra e dar frutos num deserto escaldante. Compreende isso? Então, o que significam as 70 nações? O que representaria isso para as 70 nações? Que mesmo as nações, não sendo fontes de água, não sendo elas fontes de água, mas elas conseguem extrair da fonte, mesmo em deserto escaldante, mesmo estando longe da fonte, ela consegue sugar da fonte. E aí nós vemos o que? As nações se alimentando da fonte, que são as tribos dos filhos de Israel. Compreenderam isso? E através das nações recebendo essa água das fontes, que são os filhos de Israel, ela consegue se manter verde, ela consegue dar fruto bom e sombra. Sobreviver. Perfeito? Sobrevivência. Então, esse lugar é extraordinariamente revelador, porque vai mostrar esse espaço elevado para todo o mundo, ou seja, o objetivo de Deus, o propósito de Deus para aquele povo ali agora, né? Que todo mundo ali está sendo chamado de Israel. Você tem os 12 filhos, ou seja, de Abraão, Isaac e Jacó, e aqui você tem 70 nações, mas todos estão vivendo um momento agora especial, extraordinariamente, né? Bom, não vai se passar muito tempo, o povo vai murmurar de novo querendo pão, né? O povo vai querer pão, e aí aqui vem algo muito solene, muito bonito, que é Deus mandando o pão do céu, e Ele não manda apenas pão, Ele também vai mandar carne. E aqui vem o maná, o man, né, chamamos em hebraico, aonde Deus envia o maná, é como a neve, caía como a neve, em que ele vinha em flocos pequenos e se aglomerava no chão, e ele tinha gosto de coentro, aliás, ele tinha cheirinho de coentro e gosto de mel. Na realidade ele já vinha temperado, né? Eles pegavam isso, moíam e faziam bolos e tortas para comer. Eles até comiam isso, mas não saciava a fome, né? Eles tinham que pegar, moer, fazer massa, fazer pão e tortas para comer. E assim não precisava de sal nem de açúcar, já estava temperadinho, né? Gostinho bom para todos. Então o Eterno, por isso que diz que o Eterno mandava pão dos céus. O maná é o pão vindo dos céus, que já vinha, era só preparar e fazer, né? Isso tem uma significância muito grande, sim, porque nós vamos lembrar que Yeshua, nosso Mashiach, lá em João, ele vai dizer: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Moshe não vos deu o pão verdadeiro do céu, porque eles comeram e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí ele vai dizer que todo aquele que comer da sua carne não morrerá. Entende? Então, assim, Yeshua, ele realmente vai dizer que ele é o verdadeiro pão do céu. Lógico, isso é uma linguagem espiritual, em que nós comemos dele, ou seja, do pão que ele é, estamos aliançados com Deus através dele, e isso nos mantém vivo para sempre. Isso nos dá vida eterna. Nossos pais comeram e morreram. Não era o verdadeiro pão do céu, era um pão provisório, físico, que vinha dos céus. Poderia ser produzido aonde? Ora, nos reservatórios de neve, talvez, né? Porque, como diz a própria Escritura, que Deus tem os seus reservatórios e mandava esse maná dos seus reservatórios. Mas o pão vivo que desceu do céu, Yeshua, qualquer um que comer dele, viverá para sempre, eternamente. E o que Moshe vai fazer? O Eterno vai mandar Moshe pegar um pote, colocar o maná ali dentro e deixar esse pote de maná diante da arca, como memorial para os filhos de Israel de que no deserto Deus mandou o pão dos céus, né? Esse é um ponto interessante, daria outras coisas para nós falarmos, mas vamos nos ater até aqui. Depois o povo, lamentavelmente, vai receber uma ordem de Deus que eles não vão cumprir, né? Qual é a ordem de Deus? Guardar o Shabat. Aí nós vamos ver aqui que a lei do sábado, de guardar o sábado,
além de estar impressa lá na criação, no Gan Eden, lá no Jardim do Éden com Adão, aqui não está no Sinai. Onde fala assim, não, Deus deu o sábado para o povo judeu, deu lá na lei. Não, mas aqui o sábado está sendo dado antes do Monte Sinai, antes de Deus dar a lei. Enquanto eles ainda estão saindo do mar, indo em Erefidim para chegar no Monte Sinai, em Horebe, Deus dá a lei do Shabat para eles descansarem um dia em 7. Então assim, e lamentavelmente o povo vai desobedecer. E o povo vai murmurar de novo. Né? Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas vai murmurar agora por quê? Porque não tem água de novo. Aí Moshe vai falar com Deus, como sempre, um servo obediente, e Deus vai dizer assim, ó, pega um pedaço de madeira e joga ele nessas águas, porque o povo chegou em Massá, o local se chamava Massá, e as águas eram amargas, inclusive eles vão chamar depois de Mará, as águas de Mara, né, amargas. E o que a gente faz para tirar essa amargura? Hashem disse, pega um pedaço de madeira e joga, ou seja, você vai quebrar, vai cortar e vai jogar na água, e a água se tornará potável, doce. Entenderam isso? E Moshe vai cortar a madeira e vai lançá-la na água, e a água vai se tornar potável. E aí o Eterno vai dizer assim, agora diga que esse lugar vai se chamar Merivá e Massá, as águas de Mara. Por quê? Merivá quer dizer briga, contenda. Porque o povo contendeu comigo nas águas de Massá. E assim, aonde as águas se tornaram potáveis por causa de um pedaço de madeira que o Eterno mandou Moshe cortar. Então assim, que isso seria de significativo para nós? Vamos lembrar que um pedaço de madeira trazendo cura para as águas, lembramos de Yeshua, que foi morto em uma madeira. Isso é uma aplicação muito simples, mas aquela madeira transformou as águas amargas em águas doces. As águas que não podiam dar vida passaram, por causa de um pedaço de madeira, a ter o poder de dar vida, de manter a vida. Compreenderam isso? Da mesma forma, Yeshua, através desse pedaço de madeira onde ele foi executado, a partir dali, ele agora passou a dar vida. Antes não estava sendo possível isso porque tinha que acontecer uma transição, né? Tinha que ser cortado ali. Mas depois do pedaço de madeira, passou a ter vida acessível a todos. A todos que quiserem, é só chegar e receber. Bom, e para nós fecharmos aqui, fecha com a parte de Amaleque. Amaleque foi um povo cruel, porque Deus disse que Amaleque seria um povo cruel, teria que ser exterminado da face da terra. Porque Amaleque foi um povo que pegou Israel desprevenido. Aonde você tem um povo vindo, e quem está mais atrás? Atrás estão as pessoas mais fracas, mais doentes, as crianças. E o que Amaleque fez? Permitiu o povo passar, e quando o povo estava passando, os mais fracos eles mataram atrás. Armou emboscada e pegou Israel desprevenido. E aí o que aconteceu? Nessa guerra, aí o povo teve que se armar, né? Mas muita gente morreu. E Deus ficou tão irado com isso, que Deus disse, apague a memória, extermine tudo desse povo, não deixa ninguém. Inclusive Deus decretou guerra, preste atenção nisso, eterna contra Amaleque. Agora, parece um paradoxo esse negócio, como se Deus mandou exterminar tudo, por que a guerra é eterna? Vamos entender. Aí, o que acontece? Moshe sobe para uma montanha e senta em cima de uma pedra, vamos lembrar que Moshe está com seus 80 e poucos, né? E aí Moshe levantava a mão para o alto com um cajado, e aí, enquanto a mão dele estava em cima, o exército de Israel vencia a peleja, a guerra. Só que idoso, a mão cansava e abaixava. Quando abaixava a mão, os filhos de Israel perdiam. Ou seja, os amalequitas ganhavam força. Moshe levantava a mão de novo e os israelitas ficavam mais fortes e venciam. Abaixava a mão e aí os filhos de Israel perdiam. Aí o que acontece? Arão, o irmão de Moshe, e Ur levantam as mãos de Moshe e sustentam as mãos de Moshe ao alto. E nisso os filhos de Israel ganham a luta. Então assim, mensagem para nós, Moshe precisou de pessoas para auxiliar, né? Não estava conseguindo sozinho, o peso
Há uma guerra espiritual, não é uma coisa apenas física. Então, assim, Arão está do lado e Ur está do outro, para ajudar Moshe a trazer vitória para o povo de Israel. Então, isso fala o quê? De unidade, fala de união. E Moshe está sentado aonde? Na pedra. E o que representa a pedra? A pedra é Yeshua, que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, onde é o nosso fundamento. Né? Mesmo alguém estando fundamentado na pedra, precisa de auxílio. E não se faz tudo sozinho, não é verdade? E aqui está o exemplo claro. Alguém está lá no campo lutando, pelejando, e cadê a cobertura? A cobertura é Moshe, mas Moshe não está conseguindo sozinho, precisa de Arão e Ur. Isso para mostrar... 2 alicerces. Perfeito, para mostrar que não fazemos tudo sozinho. Precisamos dos outros para nos ajudar. Né? E isso completa a obra. Agora, nessa guerra contra Amaleque, o Eterno vai deixar registrado que deveria se manter preservada a memória. Aliás, você deve extirpar a memória, porém, lembrar que em cada geração se fará guerra contra Amaleque. Mas como se já exterminou o povo todo? Não existe mais ninguém. Se você pegar a guimatra do nome Amaleque, né, que você somando as letras em hebraico, você vai ter o resultado da guimatra de 240. E esse 240 nas letras hebraicas forma a palavra safé, que quer dizer dúvida. Dúvida. Tem muito a ver com a nossa história, né? Então, assim, cada geração, quando surge, ou seja, na nossa vida espiritual, inimigos, lutas que vão demonstrar traições, pessoas que estão de repente conosco, mas depois vêm, né, e não é aquilo que você está pensando, ou então quando há dúvidas em relação àquilo que Deus está direcionando fazer, o que se diz no meio judaico, isso é o espírito de Amaleque. Então a nossa guerra contra Amaleque é muito mais do que uma guerra física, espiritual. Mas é espiritual, muito espiritual. E até mesmo quando nós somos de repente seduzidos a praticar coisas contra a Torá, contra os mandamentos de Deus. Também isso é um espírito de Amaleque. E aí, para finalizar agora a nossa porção, o verso 16 diz assim, do capítulo 17: Vai Omer ki iad al-kesia milchama al-Adonai ba-Amalek midor dor. Vou traduzir literalmente. Literalmente. Não vai estar conforme a tradução do Stern, nem conforme a tradução da Torá, talvez da Torá da Sefer, não sei, porque eu não tenho ela aqui comigo. Mas nem a Torá Viva está traduzido assim. Literalmente. E disse, pois uma mão sobre o trono de Iá estará guerra para Adonai contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, uma mão estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Quem é esta mão no trono de Iá? Nosso Mashiach Yeshua. Mas ele mesmo disse isso. Ele falou que aquele que vencer, concederei que se assente no trono comigo, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Posição de honra. Mas o Eterno está dizendo assim, disse o Eterno, sempre haverá uma mão no trono de Iá contra Amaleque de geração em geração. Para mostrar que a nossa guerra é espiritual, de geração em geração. E que nós temos uma mão que nos ajuda. Né? Essa mão é contra Amaleque. Se nós formos contra Amaleque também, estamos no mesmo propósito, na mesma sintonia, nós vamos vencer. Sempre. Né? Falar assim de mão, né? Lembra que Arão e Ur estiveram lá segurando as mãos de Moshe. No trono do Eterno também existe uma mão contra Amaleque, mas é ao nosso favor, para nos ajudar a permanecer de pé. Amém? Beseder? Beseder Gamur? Então nós vamos ficando por aqui. Nós vamos terminando a paraxá dessa semana que passou. E semana que vem nós vamos ter a próxima paraxá, Paraxá Yitro,
que é o nome Jetro, né? Capítulo 18 de Êxodo, né? Perek Yudhet Sefer Shemot. Capítulo 18 do livro de Êxodo, Shemot, é a Parashá Yitro, Parashá Jetro, na semana que vem, no próximo Shabat. Então eu gostaria de fazer uma tefilá com todos, vamos orar? E vamos terminando a nossa Parashá hoje. Então vamos à nossa tefilá. Ó eterno nosso Deus, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, e agradecemos por esse momento que o Senhor nos concedeu, de estarmos juntos compartilhando as palavras da Torá. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor falou conosco através dessas palavras. Obrigado pela revelação do Teu Ruach HaKodesh. Obrigado por Tua presença. Obrigado por Tua inspiração. Obrigado, Hashem, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós no meio das nossas adversidades. Ó eterno nosso Deus, nesta hora eu quero apresentar todos em Tuas mãos. Toma o Iman, toma a Cláudia em Tuas mãos. Toma Hashem, a Ana que aqui está hoje, que o Senhor trouxe para ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Toma o Farlem, a sua família, o Erlon. Toma nas Tuas mãos a Rita e a sua casa, a sua família. Maria Malina, Hashem, estenda as Tuas mãos sobre a Tua filha. Continua guardando, livrando e usando, utilizando a Tua filha em Tua presença. Toma também a Margaret, entregamos em Tuas mãos. Bendito Deus, entregar também nas Tuas mãos agora o Shaul, o Helder e a sua esposa, a sua casa. Continue estendendo as Tuas mãos sobre os Teus filhos para guardar, para livrar, para abençoar, para repreender as enfermidades, repreender os laços, as setas do adversário, e que as Tuas brachot, as Tuas bênçãos recaiam sobre os Teus filhos com livriut, saúde, hatzlahá, sucesso em todos os seus caminhos. Abra as portas, ó Deus, de nosso propósito aqui, ó Deus. Abre-nos a porta da Tua palavra, abre-nos a porta da Tua Torá. Ó Deus querido, nos direciona naquilo que devemos fazer, naquilo que devemos falar, naquilo que devemos ensinar. As pessoas que o Senhor já tem preparado, traga-as para ouvir a Tua voz. É o que lhe pedimos nesta hora. Toma Marli em Tuas mãos, Hashem, que passou por esses momentos difíceis. Guarda a Tua filha, sê com ela, Hashem, cura, traz refuah shlemá sobre ela, em nome de Yeshua, no nome que é sobre todo nome, que se nomeia nos céus, na terra e debaixo da terra. Traz cura para a Tua filha, sobre a Jéssica também. Ó Deus, estende as Tuas mãos sobre ela, que haja uma paz emanada dos céus sobre a casa dela também. Ó Eterno, nesta hora, é o que lhe pedimos estas coisas e lhe agradecemos por tudo, em nome de Yeshua. A Beit Miklat em São Gonçalo, estende as Tuas mãos sobre os Teus filhos, sobre os Teus filhos que estão ali nos ajudando, como Arão e Ur, ó Deus Eterno, fundamentados na rocha, que é o Mashiach Yeshua. Clamamos a Ti estas coisas e lhe agradecemos por tudo, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Vamos à bênção. A bênção, a Birkat Kohanim, a bênção dos sacerdotes. Então estenda as mãos assim. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha veihuneka. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha ele misericórdia de ti. Que o Eterno eleve o seu rosto sobre ti e ponha em ti a paz. Adonai Osle Amoiten Adonai Evarechetamo Shalom. O Eterno dará força ao seu povo. O Eterno abençoará o seu povo com paz. E você que recebe, diga amém. 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 Hazak, Hazak.